Bom, vamos seguir em frente. Temos mais um painel espetacular com o nome em inglês incrível, que é Transformation Challenges in People Management. Exatamente, exatamente, Miguel. E quem virá é o professor Dr. Philip Zimmermann, Head of HR Strategy da Siemens Energy. Exatamente, uma salva de palmas. Salva de palmas. Muito obrigado. É preciso falar uma coisa, primeiramente, sou alemão. Então, eu sou de um país que ainda estou ao caminho de ser um pouco mais digital. Então, é preciso fazer mais coisas analogas com vocês também. Está preparado? Me ajuda com isso. E então, eu vou abrir um site. Tá? Site. E agora, você conhece o Mentimeter? Sim? Você conhece o Mentimeter real? Não. Então, vamos lá. É simples. Você tem uma mão livre. Uma outra também. Então, tem dois modos. Né? Levanta uma mão e quase tocar no site. Outra coisa, cobre seus olhos e levanta outra mão. Isso é Anonymous. Tá? Então, essa tecnologia alemã tem tudo. Vamos lá. Pergunta para vocês. São as pessoas que fazem um sucesso de negócio. O que acham? Sim ou não? Simples, levanta a mão. Estamos em concordo, né? Com isso. Então, são as pessoas que fazem uma transformação bem-sucedida? Sim ou não? Muito bom. Acho que também. Né? E agora, vamos lá. Na transformação, a função de recursos humanos é crítico, é chave para criar essa transformação de pessoas? Sim ou não? Menos mãos. Vamos ver, estamos na própria transformação, né? E isso é o tópico, porque a transformação de recursos humanos é mais desafio, na percepção pelo menos, do que outras transformações. Vou falar um pouco da minha experiência, vou falar um pouco dos fatos da realidade e também eu gosto de convidar vocês, depois das calorias de almoço, vamos fritar a mente um pouquinho e sentir por que é assim. E porque é assim, é simplesmente estamos no meio do mundo bunny, então estamos no mundo de negócio frágil. Não é mais VUCA. VUCA foi uma coisa dos engenheiros. Você pode descrever o problema, até o problema é complexo. Mas agora estamos num status, numa evidência que bunny é diferente. Fragilidade, por um lado. Por outro lado, ansiedade. O que isso faz com nós como pessoas? É uma coisa emocional, não de engenheiro, nada de processo de tecnologia. Toca nós como ser humano. Então, um desafio muito maior que um problema intelectual para resolver. Mais uma coisa, o N não é linear mais. Não temos linearidade mais. É sistêmico. Então, tudo é conectado com tudo, que faz sentido, mas é difícil para resolver, para descrever, se você tem um desafio. E também, esse I é que você não pode mais entender como as coisas se juntam, como as coisas funcionam. Né? E incompreensibilidade, uma palavra quase alemão, muito longa. E faz parte. Quem trata mundo bunny? Trata mais que 2 bilhões de pessoas nesse planeta que ficam no mundo de trabalho. Todo mundo sofre com isso. Todo mundo tem que tratar e todo mundo abre oportunidades para frente. Mas num status emocional. Não é só intelectual para resolver. E esses 4 milhões
mais ou menos. 4 milhões é a comunidade dos profissionais de recursos humanos, que tem mais um papel, né? Trabalhar com esses 2 milhões, por um lado. Por outro lado, trabalhar na comunidade de recursos humanos e trabalhar com a própria pessoa, um ser humano, que vai sentir tudo o que acontece. Isso é a coisa especial da função de recursos humanos. Sempre 2 tarefas, qualquer jeito. Você é parte do seu negócio, então você tem que ter uma visão para o seu negócio. Por outro lado, a qualidade de função de recursos humanos é tratar seu próprio, não só a função, o ecossistema. Faz uma diferença, é também um desafio repensar o que isso faz. Então você tem 2 lados para servir com a sua contribuição para fazer a sua contribuição de valor de negócios. A gente aprendeu muito de manhã. Recursos humanos é uma função de negócio e cria valor. Tem muitos estudos, mais e mais, que mostram que você ter coragem, você pode mostrar não só o custo, mas o valor, e faz diferença. O problema não é um desafio da transformação de negócio. Vamos lá nesse lado primeiramente. Eu falei sobre essas mais que 2 bilhões de pessoas que trabalham no mundo das organizações. A gente não vai tocar todos os elementos aqui, mas isso mostra a complexidade dos desafios da transformação. Por quê? Você tem um monte de indústrias diferentes que juntam um skill set diferente para fazer o próprio negócio. Então, cada indústria vai ter um impacto, né, da digitalização, de influência geopolítica, de tudo. E para lidar com isso, estamos nessa situação bunny, né, não é controlável. É muito impactando, mas é muito diferenciado esse impacto. Para o outro lado, você está vendo profissões diferentes que você tem em cada indústria, com sabores diferentes, o que eles fazem, mas você tem gerentes, você tem técnicos, você tem os profissionais, você tem pessoas com uma educação mais prática. E olhando nisso, só o tamanho, falando sobre milhões e milhões das pessoas que têm que lidar com essa situação e um impacto bunny que é individual, pelo indivíduo. Isso não é mais um desenvolvimento de uma indústria para uma outra direção, uma nova tecnologia que a gente pode tratar. Então, pergunta para vocês, quem de vocês tem uma capacidade de administrar as variações que tem lá dentro? Pode fazer a meta real, de novo. Eu também não. Mas temos a chance de apreciar esse desafio e pensar como a gente pode ir para frente. Eu vou fazer um mini excurso para um estudo que tinha a honra de fazer juntos com a World Federation for People Management, mas também com a ABRH, com a Leila, com o Pedro, que foi envolvido nessa época. A Sebra é do Brasil, tratando no panorama das empresas pequenas também, e em total 90 países. E a pergunta foi sobre gestão de talentos. Primeira pergunta, por que cuidar desse tópico? E a evidência do estudo foi que a conexão de gestão de talentos, de liderança, é tão conectado com o sucesso sustentável da empresa e que
o tópico das pessoas faz tanta diferença. E a gente viu muitos exemplos de pequenas empresas, grandes empresas, não importa, onde tive uma situação da transformação e uma gestão inclusiva de liderança, de talentos, virou a situação para um caminho de sucesso no futuro. Então, uma evidência desse estudo foi: gestão de pessoas é não um tópico da função de recursos humanos, é um tópico da liderança, é um tópico dos talentos. E recursos humanos agem como um catalisador nessa situação. E apreciação pelos indivíduos. Por quê? Você viu essa complexidade mundialmente para mais que 2 bilhões de pessoas. Você tem que ter muitas pessoas com perspectivas diferentes se juntar como uma equipe para lidar nesse mundo que a gente está. E tem oportunidades. A coisa boa do mundo Bunny é, se você está acima, mais um pouco para frente do seu susto, é a abertura para criar um caminho, mas você tem que juntar. Você não pode ser especialista sabendo o que fazer, não vai funcionar. Mas você pode. Eu gostei muito do último vídeo, a gente viu, faz 5 minutos. Fazer orquestração. Você tem um mundo tão rico dos indivíduos, se você deixa isso acontecer. E simplicidade, complexidade já tem, não precisamos adicionar. Eu vou, em poucos minutos, falar um pouco porque recursos humanos têm como built-in complexidade que dá um limite. Mas nosso foco deixa as coisas mais simples possível para direcionar a energia nos desafios de negócio, nas soluções, nas oportunidades para frente. E como um exemplo que a gente faz no Siemens Energy é nossa People Agenda, a gente chama. É quase a maior parte da nossa estratégia de recursos humanos. Essas 3 coisas. Vamos deixar mais simples pelo menos os títulos que a gente faz. Um é Thriving Environment. Por que isso? Thriving Environment é um ambiente que está aberto, que vive com inclusão, com diversidade, que promove um jeito mais empreendedor, porque a gente precisa dessa inovação, e a gente está descobrindo o nosso futuro. Essa indústria é numa transformação gigante. O redor do seu impacto não só é o resultado da sua empresa, o resultado é conectado com o futuro do planeta, é conectado com a situação geopolítica. Evidentemente, é triste, mas a gente está sentindo isso todos os dias agora, este ano. Então, você tem que criar um ambiente para apreciar todos os indivíduos com a contribuição deles e direcionar para descobrir esse futuro. Game Changing Leaders. Você tem que promover uma cultura de liderança que está baseado nessa abertura, nesse trabalho da equipe. E você tem que também colocar as pessoas que podem lidar com conteúdo por um lado, mas por outro lado também tem esse jeito, the how, para promover um ambiente desse. É uma planta frágil. Com foco só no resultado, você não vai chegar em nenhum lugar. E conecta bem com a última palestra. E outro, Vibrant Workforce, isso são as ferramentas mais de gestão de pessoas. Você tem que fazer Strategic Workforce Planning, você tem que dar uma olhada como você pode promover um ambiente de desenvolvimento que aceita autodireção, que está mais aberta para descobrir, não da forma mais definida de especialista o que fazer. Desse jeito. São exemplos disso. Analytics, esses tópicos. Trabalhar mais com dados e criar
significado nesse mundo de dados para seguir para frente. Então, isso é a parte de negócio. A gente foi falando de dois lados, twofold. Vamos para a outra. E a outra, só fica 5 segundos nessa imagem. Resolve. Dá um pouco uma confusão. É a função de recursos humanos. Por quê? Porque a função de recursos humanos é de dois lados. Como você pode organizar serviços de recursos humanos, essas coisas? Você tem o tópico da experiência. A pergunta é onde você pode fazer uma diferença. Notícia triste, não tem muito espaço, recursos humanos não é tão interessante em fazer uma coisa diferente. Mas tem. Nesse lado você tem, assim, poucos percentos. Vamos falar esses 15, 20%. Isso você tem que pensar em personalização. Eu uso muito esse conceito de personas, do design thinking. Mas no contexto geral. Você tem que entender quais são os desejos de gestão de pessoas que indivíduos têm na empresa. São grupos diferentes, são situações diferentes. Você fala muito de moments that matter. E você vai identificar essa pequena porção onde você pode fazer uma diferença para funcionários, para líderes, para pessoas que você quer atrair para a sua empresa. Então, isso é uma base. E depois você cria uma experiência. Quem de vocês já ouviu pessoas falando, vamos criar uma experiência, vamos fazer o design dos digital tools? Assim. Você já encontrou essa situação de digital tools? Você acha isso é experiência? É uma parte. Por que as coisas não funcionam certo, às vezes, na implementação? Se você só acha digital é a experiência, você está criando um app para resolver uma pergunta. Tudo bem. Vale a pena fazer isso. Só, experiência é muito mais. Experiência, da forma empática, você precisa da empatia, é olhar com uma visão das pessoas que quer resolver um tópico nesse momento. Poderia ser uma ferramenta digital, poderia ser a interação entre ser humano e são dois lados. Tudo isso é experiência. E mais uma coisa, não para esquecer o change management, a comunicação, porque experiência é também a história que você conta para as pessoas desenvolver uma expectativa. E você já tinha influenciado a experiência. Então, se você faz isso, aqui é sua parte criativa de conectar na melhor forma. Simplicidade. Umas pessoas. Uma grande tarefa de recursos humanos é não atrapalhar. É como TI. Se tudo funciona, tudo bem. Se você tem que fazer mais um clique, você já fica chateado. Então, vamos aceitar. Tem nada a ver com nós como pessoas apaixonadas pela função. É verdade que uma parte é não atrapalhar. Se a gente faz isso certo, é uma boa experiência. Agora vamos para o lado limitado. Os recursos humanos, infelizmente, também é um commodity muito regulado. Porque a maioria dos processos administrativos, onboarding e outras coisas, né, são regulados e regulados em cada país da forma diferente, até em regiões dos países da forma diferente. Pela lei, né, pelos acordos com o sindicato, tudo isso. E ao fim, e por isso eu falei, a criatividade tem limites. Essa parte faz 80% às vezes do trabalho do dia a dia, só
você não vai ganhar nada com criatividade. Tem que resolver, tem que funcionar, mas não dá seu foco nessas coisas, porque você não cria muito valor. Você sempre tem que deixar. Você tem que patronizar as coisas o máximo possível. Aqui só conta eficiência, não atrapalhar a otimização e organizar, outra coisa, a manutenção disso. Porque não é só uma coisa de lei estática. Cada país muda regras. Esses dias, com a transformação da indústria e digital, mais e mais regras se desenvolvem, novas vêm, outras chegam. Então, a gente tem que administrar o commodity. E isso parece, né, uma contradição. Não é uma contradição, é uma realidade que essa função tem como uma qualidade especial. Que ajuda só, possivelmente, repensar a sua visão sobre isso. Porque é um fato, a gente tem que tratar. Então, o que eu quis dizer, ao fim, a transformação de recursos humanos é diferente. Não é process, people and technology. E você pode resolver dentro da área. Você tem esses dois lados e cada um tem uma qualidade bem especial. O negócio é o impacto em todo mundo. Os clientes da empresa, os funcionários, os líderes, todas as pessoas têm um impacto individual deles e você precisa ajudar como um catalisador. E, por outro lado, você tem esses dois lados dentro da própria função. E, acima, você tem que pensar fora do padrão e pensar em ecossistema. Porque você não precisa ter tudo dentro da sua organização como recursos humanos. Você tem funcionários, você tem líderes, você tem outras empresas e você pode juntar. De novo, mundo Bunny. Vamos não resolver tudo sozinho. A gente não vai. Vamos juntar, vamos abrir o próprio pensamento sobre função até o nosso próprio pensamento do nosso autoestima de ser profissionais. Isso é um ponto muito chave. Ficar feliz, se sentir feliz juntando um ecossistema. Não fazendo tudo, eu sou especialista, eu vou resolver. Eu não vou resolver nada. Mas eu fazendo mais trabalho de orquestra, eu estou feliz que eu posso juntar tudo isso, fora dos meus poderes, e eu posso ver um resultado ao fim. Então, juntando os twofold, em geral, e dentro de recursos humanos mais um, que a gente pode fazer para ir para frente? Primeiramente, entender que transformação de recursos humanos é um bicho especial. E com esse bicho, reframing, vamos lá, como a gente pode fazer uma coisa? Apreciar esses conceitos de twofold e lidar com isso. Segunda, essa visão empática. Você tem que fazer sempre, qualquer coisa que você faz, um passo empático. Empático poderia ser os grupos diferentes da empresa, poderia ser fora da empresa, poderia ser recursos humanos como uma função e, ao fim, chega no ser humano. Como eu me sinto, como outra pessoa vai se sentir com isso. Com isso, você vai automaticamente desenvolver o skill set de recursos humanos. Você tem que lidar com dados, data-driven approach. Você vai mais para uma competência de consultoria e de orquestrar as coisas. E tecnologia como um ingrediente que você precisa. Então, você vai sair um pouco desse pensamento tradicional que recursos humanos faz como um job family. E você vai criar esse HR capability numa mentalidade de ecossistema. Então, você vai buscar as soluções não dentro da própria função, mas pensando como eu posso ser um bom
parte do negócio, como eu posso contribuir aqui e o que eu preciso para cozinhar. Eu não tenho tudo no meu jardim, mas eu posso comprar coisas em lojas diferentes e, ao fim, criar a comida certa que eu preciso. Isso é a ideia, você tem que se abrir para fazer isso. E, ao fim, uma coisa também, pensa como você faz delivery. Não é core competência de recursos humanos fazer delivery, mas possivelmente seu negócio tem. Então, se você faz projeto de transformação, você tem uma ajuda, pode pedir a alguém que já criou uma fábrica, uma coisa assim, mas vamos lá e vamos fazer a mesma coisa com essa função e juntar as forças. Eu vou dar a minha visão, que é diferente, e você vai dar a sua competência para fazer o delivery. E com isso, eu acho que o HR, recursos humanos, vai ser um forte combustível de negócio para o futuro. Muito obrigado.